Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio especial do nosso Boletim Teletime, realizado diretamente aqui da Brint 2024, evento que acontece essa semana em São Paulo. Um evento muito cheio, hoje é o segundo dia do evento. A gente vê uma quantidade impressionante de pessoas aqui participando do evento. E a gente está justamente nessa nossa cobertura especial, trazendo algumas pessoas que estão fazendo a diferença nesse evento. O que está acontecendo de diferente aqui? E o que a gente começa a perceber cada vez mais, de maneira cada vez mais intensa, é que esse movimento dos ISPs começa a ir para um mundo mais interessante, um mundo que não é só o hardware, um mundo que não é só o equipamento, não é só a fibra. A gente está vendo cada vez mais esse mundo dos ISPs migrar para o mundo do conteúdo. E quando a gente fala em conteúdo, e aí eu já apresento o nosso convidado de hoje, Maurício Almeida, que é presidente e fundador da Watch Brasil, uma das primeiras empresas de conteúdo a se aproximar do segmento de ISPs, não pensando só no ganho tributário, só pensando na questão do SVA, mas como trazer uma nova fonte de receita, como trazer uma nova forma de monetizar as operações de banda larga que a gente tem no Brasil. Então, Maurício, obrigado pela presença, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Quero que você comece falando justamente sobre o que é a Watch e como é que ela surgiu dentro desse contexto de ISPs no Brasil. Fala, Samuca, muito bom, obrigado pelo convite. Então, a Watch é um hub de conteúdo, né? A gente se autodenomina um agregador de conteúdo. Nós temos um catálogo muito grande de VOD, somos distribuidores dos conteúdos da Paramount Plus, da Max, né, antiga HBO. Falando em canais lineares, a gente tem hoje todos os programadores do Brasil e de fora, contando inclusive com os canais abertos aqui do Brasil, que são muito fortes, né, tem uma audiência muito grande. E nós trabalhamos com uma oferta B2B, a gente só vende para provedores de internet, a gente só trabalha com esse público. E eu sempre digo que a gente entrega muito mais do que uma plataforma de streaming. A gente trabalha com os nossos provedores muito próximo deles, apesar de já serem 1.400 provedores conectados à nossa plataforma, a gente oferta para eles uma consultoria, trabalhando junto com eles, mostrando para eles o que é adicionar valor à oferta deles. A maioria ainda oferece somente banda larga, mostrando o quão importante é ter uma oferta de conteúdo, uma oferta que ele consegue competir de igual para igual com as grandes telco. Quando a gente fala do cenário competitivo na banda larga, isso é uma coisa que a gente está explorando muito aqui no nosso podcast com os principais CEOs das operadoras regionais que têm participado aqui. Todos eles têm trazido justamente essa preocupação. Olha, o cenário é muito competitivo, o cenário é difícil, tem uma guerra de preços, a gente precisa encontrar formas de aumentar o ticket, precisa encontrar formas de fidelizar o cliente, diminuir o churn, conseguir fazer com que o produto seja mais atrativo, né? E a Teletime tem trabalhado já pautas nesse sentido, a gente organiza alguns encontros nossos, o seminário de streaming que vocês participam, o Pay TV Forum, em que a gente discute muito isso, qual que é o papel do conteúdo, principalmente do conteúdo audiovisual, conteúdo de televisão, que é super valorizado para as pessoas, nesse contexto, né? E talvez TV por assinatura tenha sido sempre um desafio para o provedor de banda larga, entender como é que ele consegue agregar a TV por assinatura no negócio dele. Só que o streaming mudou tudo isso, né? E a Watch entrou um pouco nessa onda, quer dizer, é uma plataforma por streaming, é uma plataforma que funciona em IP, mas é uma plataforma que traz esse conceito do conteúdo como um produto de valor dentro do ticket do cliente. Exatamente. A palavra-chave que eu posso dizer para você nessa questão da valorização do conteúdo é a gestão de portfólio. Então a gente consegue ajudar os nossos provedores desde um pacote de entrada, valores extremamente baixos, até pacotes completos que podem fazer frente a qualquer oferta do mercado hoje. É importante também salientar em que esse apoio, né, essa consultoria que a gente presta para os provedores é justamente
no sentido de auxiliá-los a fazer o upselling e fazer essa gestão dessa carteira que é tão complexo e tão complicado. Agora vocês têm um modelo que tem evoluído, né? Ele começou originalmente como uma plataforma praticamente white label, né? Vocês entraram nesse modelo, depois vocês vieram com a marca Watch Brasil muito forte como um produto já agregado para ele colocar ali. Vocês têm parcerias com algumas empresas de hardware em que o conteúdo vai embarcado também em cima desse hardware, já está disponível em TV conectada, em aplicativos e tudo mais. E agora vocês começam a entrar também, né, num outro mundo que é o mundo da publicidade. Como é que funciona isso? Bom, essa questão do preço, você percebe que todas as plataformas de streaming também estão testando várias soluções nesse caminho. Nós temos toda a tecnologia pronta, já estamos fazendo vários testes com alguns provedores já, para que a gente tenha desde conteúdos freemium, baseado em publicidade, até fazendo o upselling para os conteúdos premium. É bastante interessante, porque você viu no mercado todo esse movimento em cima dos canais FAST. A verdade é que a mídia programática em TV ainda tem pouco dinheiro. Porém, a gente acredita que estar participando disso é bastante importante. Nós temos certeza que em pouco tempo isso vai virar, assim como aconteceu com o bolo publicitário. Você percebe que hoje a internet ela pega um valor bastante significativo do bolo publicitário, e não será diferente com TVs conectadas e streaming. O que a gente faz? Nós, como tudo na Watch, é baseado nessa parceria com os ISPs. Então, nós temos um revenue share entre o publisher, o dono do conteúdo, a Watch e o ISP. Por que a gente está fazendo isso? Porque para nós não aceitamos e não queremos ser um mero SVA, mais um produto no portfólio do provedor. O engajamento é muito importante para nós. O assinante ativo, o usuário ativo do nosso produto é algo extremamente importante. Quanto mais assinante ativo esse provedor tem, mais eu consigo vender, monetizar esse inventário e dividir essa receita com ele. Em algum ponto dessa jornada, o custo que ele tem comigo de streaming, ele passa a ser cada vez menor, porque eu vou dando desconto para ele, até ele ganhar dinheiro junto comigo e não ter custo algum com VOD ou com os conteúdos que a gente tem hoje. E você acha que vai ter um momento em que ele vai começar a ganhar dinheiro com publicidade também? Você acha que o ISP pode se beneficiar dessa tendência da publicidade digital? Olha, eu tenho certeza. Sempre a gente, aqui no Brasil, a gente olha para o mercado americano, 3, 4, 5 anos à frente da gente. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles tiveram 3 anos atrás $1 bilhão de receita, 2 anos atrás 10 bilhões, o ano passado foram 100 bilhões de dólares de receita. O Brasil, obviamente, está muito aquém disso, mas uma coisa extremamente interessante. Hoje, com o meu inventário, eu já sou procurado por agências para comprar esse inventário. Então, é uma coisa tão curiosa, porque tem mais dinheiro do que inventário para ser entregue. Então, é só a gente fechar essa equação e eu tenho certeza que o provedor vai ganhar bastante dinheiro com a gente. Agora, a gente tem visto muitos desses provedores já com essa preocupação de valorizar o produto de banda larga, colocando produtos de vídeo, né? Isso tanto entre os grandes, que é, inclusive a oferta de conteúdos por streaming virou um bônus, um adicional, né? A gente tem um grande player aí no mercado que começou a dar Netflix, por exemplo, de graça para os clientes de banda larga, mas mesmo entre os pequenos a gente começa a ver esse empacotamento. Você diria, na tua experiência, olhando o mercado, que os ISPs acordaram para o papel que o conteúdo tem em trazer esse ticket maior? Sem sombra de dúvidas, até porque, se você olhar para a tecnologia, ela está cada vez mais uma commodity. Então, aonde que eu vou brigar, aonde que eu vou ter alguma forma de eu competir? É no valor adicionado, né? Nesse conteúdo, nesse contexto em que a gente tem visto e que a gente tem sido muito procurado. E a gente percebe justamente porque a discussão mudou bastante. Do que ele chamava, do que era SVA para ter o ganho fiscal,
agora de valor adicionado na oferta deles para que ele diminua a churn e tenha algum diferencial perante o mercado. Mas tem uma visão que vem talvez ainda da época da TV por assinatura tradicional, do SEAC, tudo que o conteúdo representava um custo muito grande. Você acha que também essa relação entre os provedores de conteúdo e, no caso, vocês, agregadores, que estão fazendo essa negociação para levar para os ISPs, está melhorando, está ficando uma relação mais equilibrada e que está permitindo alguma margem, uma rentabilidade maior na oferta de conteúdo? Eu não tenho dúvida, a gente está dando um novo significado para o conteúdo, principalmente quando você compara com o SEAC. A gente não tem CAPEX algum para o ISP. Ele só tem OPEX comigo. Além disso, os custos são infinitamente menores do que os custos de SEAC. Com isso, o repasse que ele faz para o assinante dele também é muito mais baixo. Então ele tem uma oferta muito mais competitiva, por isso que eu digo que a gente está dando uma sobrevida para os conteúdos nesse novo formato através do streaming. Os conteúdos lineares, né? Porque os conteúdos, assim, o conteúdo nunca vai morrer, né? Sim. Acho que isso daí talvez o grande mantra aí que a gente tem que estar atento quando a gente fala de novos produtos. Dificilmente alguém vai deixar de ter interesse de acompanhar um filme, uma série, uma novela, um jogo de futebol, o que quer que seja. Mas talvez um modelo linear esteja com os dias contados, né? Cada vez mais as pessoas indo para um não linear. Você vê o papel do agregador de conteúdo também sendo um agregador de conteúdos não lineares, um agregador desses diferentes serviços. Você mencionou que vocês têm Max, vocês têm Paramount, não sei se vocês estão com o Globoplay também dentro do... Não, a gente tem os canais da Globo. Canais da Globo, Globoplay não. Mas vocês veem o papel de vocês também agregando essas diferentes plataformas de streaming? Não tenho dúvida quanto a isso. Na verdade, a distribuição ela é tão ou mais importante do que o conteúdo propriamente dito. Então, você vê... O agregador é uma coisa meio complexa, né? Mas você que acompanha há tanto tempo essa indústria, teve o desempacotamento, né? Todo mundo querendo quebrar esses pacotes do SEAC. E aí o cara percebeu que ele tinha tanta plataforma que custava mais caro do que o maior pacote do SEAC. Então, assim, o papel do agregador de conteúdo tem sido bastante importante e relevante nessa indústria. E a pessoa ela não está muito mais interessada, né? O assinante ele não está muito mais interessado no canal A, no canal B, no canal C. Ele quer aquele conteúdo. Então você pega o que é conteúdo ao vivo e o que é conteúdo sob demanda. Eu acho que está muito mais por isso do que em questão do que é linear e do que não, da linearidade ou a não linearidade. O conteúdo que importa para ele é o conteúdo que importa naquele momento. Se ele é linear ou não linear, isso pouco importa. Agora, se ele quer assistir um jogo de futebol ao vivo, vai ter que ser naquele momento. Né? Exatamente. E agora, como é que você vê a tendência de evolução desse mercado? O que você vê para o futuro aí, projetando a evolução da Watch Brasil? Vocês tiveram um processo de internacionalização agora interessante, né? Indo para o exterior, levando essa tecnologia que vocês desenvolveram aqui no Brasil para isso. O que você está prevendo aí para o futuro, para a gente fechar? Olha, a gente aposta bastante na questão da publicidade, na mídia programática. É algo que a gente tem se esforçado muito. A gente tem uma área hoje dedicada, olhando para isso, são 3 pilares que a gente trabalha dentro de casa, que é a monetização do nosso inventário, já que a gente é gerador primário de dados. Isso também é uma questão bastante importante da gente salientar, que nós, junto com os nossos provedores, temos essa relevância de monetizar esse inventário, tanto que tem vários canais FAST, dos grandes programadores que têm nos procurado para que a gente... Entender quem é o consumidor, quem é o cliente, Exatamente. Como que ele está utilizando. Exatamente. Então, uma questão é trabalhar o nosso inventário. A segunda é comercializar isso, que não é fácil. Você tem ainda uma comercialização da forma convencional, de estar conversando com agências de publicidade e com grandes anunciantes. E a terceira é calcada e baseada em tecnologia. Então hoje eu tenho um tagueamento e coleta de dados em toda a jornada desse assinante. Então é isso que a gente aposta bastante. Isso faz com que, quanto melhor é o meu manifesto, quer dizer, quanto melhor é a quantidade de dados que eu tenho daquele usuário, da jornada dele, maior é o CPM que eu consigo na venda desse espaço publicitário. Tudo isso eu faço dividido com o ISP.
Essas informações a gente vai entregar para o ISP, então ele consegue, olha que interessante, saber se aquele assinante está disposicionado. Fala, olha, você tem um assinante aqui que só consome conteúdo premium e ele está com um pacote de entrada teu. Eu passo um preditivo de churn para ele. Olha, esse teu usuário aqui, ele está consumindo menos conteúdo, seria interessante você fazer uma forma de se relacionar com ele para entender o que está acontecendo. Então, assim, calcado sempre em muita tecnologia, em muito dado, a gente acredita que está cada vez mais próximo ao ESP, entendendo e conhecendo cada vez mais a necessidade desse assinante. Isso vai ser, com certeza, o divisor de águas. Maravilha. Maurício, te agradeço por essa oportunidade de falar um pouco sobre conteúdo num evento que às vezes é tão hardware, né? A gente está falando tanto de rede, de infraestrutura, de negócios, mas o conteúdo é a essência do que vai fazer a banda larga ser relevante para as pessoas. Eu digo sempre o seguinte, quando você anda de avião, você não compra uma passagem para andar 2 horas de avião. Você compra uma passagem para chegar em Porto Seguro, para chegar no Rio de Janeiro, que somos o conteúdo, não é? Então, assim... Para isso que as pessoas têm banda larga. Exatamente, né? Ela não tem a banda larga por si mesmo, né? Maravilha. Obrigado pelo papo. Obrigado, um abraço. É sempre um prazer. Esse podcast é um oferecimento de Huawei. No Brasil, para o Brasil, mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável. E ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil.